Olá, bom dia, que você tenha um dia abençoado. Eu sou a Aline Fernandes e está no ar o programa Crescendo Juntos, aqui na TV Barueri. E hoje um convidado mega especial, o doutor Celso Carretti, que está aqui conosco, dermatologista. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Aline, obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, obrigado você. Para mim é um prazer estar aqui tirando dúvidas, conversando um pouco sobre uma fase tão importante, né, para a vida da mulher, né, a gestação, esclarecendo dúvidas. Legal. E, doutor, o senhor é dermatologista? Sou dermatologista, minha formação é de dermatologia, né? Sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Especialista, e tenho pós-graduação em medicina estética. Ah, que bacana, gente. Ó, medicina estética também, um assunto que a mulherada ama, por sinal. E por falar em mulherada, doutor, é o seguinte. Nas minhas redes sociais, eu abri uma caixinha de perguntas. Certo. E eu recebi várias perguntas das grávidas preocupadas sobre os cuidados com a pele, que é exatamente o tema do programa de hoje. Tá? Então, eu vou aqui com a minha colinha, com as perguntas que nós recebemos. Então, doutor, por que é importante cuidar da pele na gestação? E com essa pergunta, eu imagino que tem muitas mulheres que não se preocuparam com os cuidados com a pele e, de repente, soube que ia ter o programa hoje, entendeu que precisaria ter essa preocupação. Então, a partir de qual momento? Eu descobri hoje que eu estou grávida. A partir de qual momento que eu preciso me preocupar com esses cuidados com a pele? Na verdade, Aline, cuidar da pele é uma coisa que a gente tem que fazer desde sempre, né? Sim. Cuidar da pele é o nosso cartão de visita, né? É a nossa fachada, então é importante a gente cuidar. Mas, assim, na gestação, tem alguns cuidados que são mais direcionados, são mais especiais para esse período, né? Eu sempre falo que a gestação é um período muito especial na vida da mulher, né? Ela passa por muitas mudanças, né? Mudanças tanto físicas quanto emocionais, né? Um período novo, uma pessoinha que está chegando. Então, muda a rotina da mulher, às vezes até a questão profissional, né? Porque tem Exato. a licença maternidade. E como muda, viu? Olha, por mais que você se planeje para este momento, muda completamente. É um período novo, né? Então tem muita mudança, né, na vida, tanto na parte, como eu disse, emocional, né, psíquica, e também na parte física, né? Então, assim, o abdômen que aumenta de tamanho, mamas, né? A mulher fica com o emocional um pouco mais lábil, né? Então, assim, é importante ela cuidar da pele porque isso melhora a autoestima, né? Sim. Melhorando a autoestima, melhora um monte de coisa. Estresse, ansiedade, ela vai dormir melhor, né? Até o vínculo com o bebê melhora, né? Então, acho que é importante na gestação realmente cuidar da pele. E é legal até essa observação, porque eu vejo que existem, né, essa diferença entre as mulheres. Algumas se sentem lindas durante a gestação, né? Você fala, nossa, com você... e outras, imagina, foi uma fase assim que eu me senti mais feia, não conseguia me olhar no espelho e achar nada bonito ali. Você acha, doutor, que, ainda complementando a pergunta, que essa mulher que não teve essa orientação, por exemplo, sobre a autoestima, os cuidados com a pele ainda no início, pode ter influenciado nessa questão de se olhar no espelho e não ver nada bonito? Então, eu acho que justamente por isso, né? É importante cuidar da pele, porque a autoestima fica melhor, como eu disse, e tem algumas alterações de pele, especialmente rosto, né? Que pode acontecer na gestação, né? Então, manchas podem aparecer, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, provavelmente, né? Então, assim, acne, né, eventualmente. Então, assim, é importante. E só para complementar a pergunta que você tinha feito para mim, em que momento a mulher deve começar a cuidar? Então, assim, não é qualquer produto, né, que a essa é mulher uma observação importante. pode usar, né? Então, Exato. é sempre bom, com aval do obstetra ou do dermatologista, né? É importante ela receber a orientação adequada. E, assim, logo no comecinho da gestação, já começar a cuidar da pele para prevenir esses problemas que eu mencionei aqui, né? Ou mancha, ou acne, seja lá o que for. E quais devem ser os cuidados iniciais? Tem 3 coisas básicas, né, que são importantes. Já anota aí, 3 coisas básicas. Já liga aí, radarzinho. Primeiro, higienização adequada da pele, né? Tá. Um ponto super importante.
Depois, a proteção, né, solar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E hidratação da pele. Eu acho que são 3 pontos básicos que a gestante tem que realmente focar. E, doutor, por estar gestante, se a gestante não realiza esses 3 cuidados básicos, pode piorar a pele perante as outras mulheres por estar grávida ou não? Sim, pode, né? Pode, por exemplo, mencionei a questão da higienização da pele, né? O que acontece? Por conta de progesterona, a pele fica mais oleosa. Tá. Né? Então, assim, tem mulheres que ficam com uma pele boa durante toda a gestação, mas tem algumas que desenvolvem um pouco de acne, né? Especialmente se ela já tiver uma história prévia de acne. Então, é importante ela ter esse cuidado com a limpeza, porque é um período de restrições, né? Então, não pode usar qualquer coisa, como a gente mencionou, né? Tanto de aplicar na pele, inclusive por via oral, né? Uma coisa básica, né? Eu acho que vocês sabem disso. Se usa para gestante, se usa o mínimo necessário de qualquer medicamento. Né? Ótimo ressaltar isso, porque às vezes você está lá nas suas redes sociais, se depara com alguma mãe, enfim, mulher, compartilhando algum produto que usa, e ela fala, nossa, tirou a mancha do rosto dela, esquece da questão gestante, né? Estou gestante, e fala, vou comprar também. Vou passar também. E isso pode gerar consequências. Sim, sem dúvida. E assim, é importante desse acompanhamento com o dermatologista, ou pelo menos com o obstetra, mas talvez nessa questão que a gente está conversando aqui, o dermatologista seja até mais adequado, porque assim, ninguém vai ficar lendo rótulo, né? Primeiro que não tem informação do que pode e do que não pode, já começa por aí, né? E depois ficar lendo rótulo para ver se tem alguma substância ali que é proibida, né? Então, por isso é sempre bom esse acompanhamento, né? Esse respaldo aí do médico. Ótimo. E aí me veio até uma dúvida que as mães perguntam muito, doutor, nem está nas perguntinhas aqui, mas o fato da mulher estar grávida de menino ou de menina, isso pode influenciar? Ai, ela está grávida de menina, a pele dela está linda, está maravilhosa. Ah, ela está grávida de menino, ai, a pele encheu de acne. Não. Isso pode, o fator do sexo da criança, porque muita gente fala. Fala. O fator do sexo pode influenciar no aspecto da pele? Não existe isso, não. Assim como também, né? O bebê tem muito cabelo, então enjoa mais, né? A mulher tem mais náusea e tal. Não, isso não tem comprovação nenhuma disso. Então, amiga, faça a higienização adequada da pele. Não vai colocar a culpa no sexo da criança. É isso aí. E aqui nós temos, alguma recomendação especial em relação à higienização da pele? Bom, assim, o que é recomendável para gestante é sempre usar produtos suaves, né? Produtos com menos fragrância, né? Uma ideia, isso para qualquer produto, seja um filtro solar, seja um hidratante, até no caso da higienização, né? Um sabonete suave, porque a gestante sempre tem a pele um pouco mais sensível também, né? Então, uma coisa mais suave e, de preferência, com menos fragrância, né? O que normalmente elas preferem. E, assim, lembrar que a gestante não pode usar para higienização qualquer produto que tenha ácidos, por exemplo, né? Ácido retinóico, né? Ácido salicílico, porque às vezes tem um pouquinho de acne e a gente sabe que para acne é muito utilizado o ácido salicílico na forma de sabonete, né? Para uma gestante já não pode usar, né? Na verdade pode até 2%, né? Acima de 2% não, mas é o que eu disse, né? Ninguém fica olhando o rótulo, então é melhor não usar produto com ácido salicílico, por exemplo. Tá. E o aspecto da pele do rosto, ele pode diferenciar do aspecto da pele da mama, por exemplo, do restante do corpo? Ter um cuidado com um produto específico para o rosto e já para o corpo um completamente diferente? Existe diferença, né, da pele da face para a pele do corpo, né? A quantidade de glândulas, por exemplo, de glândulas sebáceas no rosto é maior. Né? Então existe diferença, por isso que existem produtos diferentes. Geralmente para rosto são produtos mais delicados, produtos mais leves, né? Isso vale para um protetor solar, isso vale para um hidratante, né? Então existe sim essa diferença. Tá. E aí, por falar, nós comentamos aqui que algumas gestantes podem desenvolver a acne, mas eu era uma mulher não gestante que já fazia tratamento para a acne e fiquei grávida. Então, por exemplo, com relação à limpeza de pele,
eu posso realizar limpeza de pele mesmo, estética? Você está se referindo à limpeza de pele com esteticista, né? Com esteticista na gestação? Pode, né? Pode, desde que a esteticista esteja sabendo que a mulher está gestante, porque daí ela não pode, ela vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com os produtos que ela usa. Por exemplo, mencionei aqui o ácido salicílico, né? Tá. Então, às vezes, vai fazer uma esfoliação, usar um ácido, né? Então, é importante falar que está gestante justamente para que ela tome esse cuidado. Mas, assim, não tem nenhuma restrição. Limpeza de pele é um ato praticamente mecânico, né, que remove os cravos, então não tem problema. E aí, assim, depende também do período gestacional, né, porque por conta de, eventualmente, de conforto, né. Então, às vezes, se o abdômen já está com volume, às vezes é um pouquinho desconfortável de fazer, né, mas, enfim, isso aí é muito particular, pessoal. Tá? E a gravidez, ela é dividida, né? Primeiro, segundo e terceiro trimestre. Tem algo mais relevante que a grávida deve se atentar na mudança da pele no primeiro trimestre, segundo e terceiro, ou se ela teve aquela pele mais acneica, né? Aquela acne no primeiro trimestre, assim que descobriu a gestação, ela vai carregar isso até o final da gestação? Tem uma mudança na pele ao decorrer da gestação? Não, o que tem de talvez relevante para a gente falar em relação a essa questão do tempo de gestação é que no primeiro trimestre, normalmente, não se deve se utilizar menos ainda os produtos, né? O mínimo mesmo necessário, porque é o período que o bebê está se formando, né? Que tem um maior desenvolvimento do bebê. Por exemplo, tintura de cabelo, né? É uma coisa que se recomenda, usar sem amônia. Um dia a gente ainda vai falar de cabelo. Sim, né? olha, a pele, nós separamos aqui, porque só a pele rendeu um programa, mas temos vários assuntos da área dermatológica a serem apontados sobre os cuidados quando se está gestante, e um deles realmente é o cabelo. Mas aguenta, segura a emoção aí, cenas dos próximos capítulos, voltamos aqui com a pele. É isso aí. Então, assim, tem essa questão. No primeiro trimestre, sempre a restrição é um pouco maior de produtos, sabe? Depois já pode ficar um pouquinho mais à vontade, mas ainda continua com uma certa limitação de certos produtos, tá? Então, existe isso. Outra coisa que acontece conforme a idade gestacional. No terceiro trimestre é quando retém mais líquido, né? Muitas vezes acontece um desenvolvimento do volume do abdômen maior nesse último trimestre, e é quando podem aparecer as estrias, né? Que as gestantes morrem de medo de estrias. Sim, né? exato. Então, assim, nesse sentido, sim, existe essa diferença. Agora, só complementando aí o que você me perguntou de acne, não existe uma diferença do começo até o final da gestação, né? Se a pessoa já tem acne desde a adolescência, ela já tem uma tendência à acne, é possível que isso piore na gestação. Assim como estrias, né? Pessoas que têm estrias, às vezes, na adolescência, isso já é um indício de que na gestação ela tem que redobrar os cuidados, porque pode aparecer. Ótima essa questão da estria, que me fez pensar aqui, doutor. Eu não tenho estria. A minha mãe adquiriu estria na gestação dela. Isso significa que quando eu estiver grávida, eu tenho uma probabilidade maior de ter estrias? Pode ser hereditário? Sim, existe o fator genético, né? Na verdade, estria... Essa genética é maravilhosa, né? Até estria é hereditário. Eita. Estria, na verdade, são 3 fatores importantes aí. O primeiro é a tração, né? A distensão. Por isso que é muito comum aparecer, às vezes, na mama, às vezes no abdômen, bumbum, né? São regiões que, às vezes, a pele estica um pouquinho mais e pode aparecer. Então, tem o fator mecânico. Tem fator endócrino, então, a questão hormonal, né? Por isso que na adolescência aparece estria, por isso que na gestação aparece, né? Mais fácil de aparecer. E existe a questão genética também. Então, tem trabalhos que já fizeram estudos sobre isso. Então, famílias onde a mãe, a avó, as tias têm estrias, essa pessoa é mais vulnerável, ela é mais propensa. Ok. Não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz com essa informação, mas, doutor, falando em estrias, me faz pensar em hidratação. Então, quais são os melhores produtos ou como hidratar a pele da melhor forma possível na gestação? Então, de novo, né, não é qualquer hidratante. Por exemplo, ureia, né, não sei se vocês sabem disso, ureia é um componente que é muito comum nos hidratantes, né? Ureia também não deve ser utilizado na gestação. É um dos produtos que são contraindicados na gestação, tá? Então, também depende a substância que tem no hidratante, tá?
E assim, é importante hidratar porque a gente fala em emoliência da pele, né? O termo emoliência, para quem não sabe, ele vem de molire, que é do latim, né? Que significa amaciar. Tá. Então, um emoliente é justamente para amaciar, deixa essa pele mais elástica, mais flexível, para se adaptar ao estiramento que acontece na gestação. Essa que é a ideia, né? Então, além do hidratante ajudar na questão de ressecamento da pele, ok, né? A gente sabe disso, também ele tem esse papel de deixar a pele um pouco mais flexível para que ela se adapte a esse estiramento que vai acontecer. E aí, doutor, algumas pessoas, não gestantes, é a dúvida, antes de realizar a hidratação da pele, ela faz a esfoliação. Pode realizar a esfoliação da pele na gestação? Se for com um esfoliante suave, que tem micropartículas, aqueles que parecem grãos de areia, né? Isso é uma esfoliação mecânica, não há problema nenhum. Mas fazer uma esfoliação com ácido, por exemplo, não. Como eu já citei aqui anteriormente, né? Ácido salicílico, ácido retinóico, né? Isso não. Mas se for um esfoliante só com aquelas microesferas que esfoliam a pele, não tem problema. Mais uma vez, né? Sempre bom com a orientação do médico. Tá. Né? Uma coisa importante, Aline, que eu queria falar, pegando o gancho do que você me perguntou anteriormente, falei de substâncias dos hidratantes, né? Sim. Então, assim, não é qualquer hidratante, mas um produto que as gestantes podem usar sem problema são os óleos vegetais. Ótimo. Né? Óleos vegetais, que vocês sabem, né? Óleo de amêndoas, óleo de rosa mosqueta, óleo de germen de trigo, óleo de semente de uvas, né? São alguns exemplos. Então, esses óleos podem ser usados. Manteiga de karité pode ser usado, óleo de coco pode ser usado, glicerina também. Várias né? opções, hein? Então, tem várias opções. Até o ácido hialurônico, né? Aplicado sobre a pele, ele atua como hidratante. Então, isso tudo está liberado para a gestante. E aí vem a questão, né? O que vem primeiro? A dúvida. Primeiro, você passa o óleo e depois o hidratante? Ou você passa o hidratante e depois passa o óleo? Ou se usa só o óleo, não precisa usar o hidratante? Na verdade, não há necessidade de usar os dois concomitantemente, né? Pode-se optar por um ou por outro. Existem aqueles óleos que se aplicam no banho, no chuveiro, e que são com enxágue. Aí, saiu do banho, pode aplicar um creme hidratante. Mas se for um óleo para aplicar fora do banho e, em seguida, um hidratante, acaba saindo um pouco demais. Não há necessidade disso. Certo. Né? E agora, puxando um pouquinho para a minha área, né, que eu amo, apaixonada de amamentação, doutor, quais são os cuidados com as mamas durante a gestação? Então, assim, estamos falando da questão do uso do hidratante, do uso do óleo, então vou passar aqui na pele, mas e na região da areola, do bico, eu posso pegar esse creme, né, o hidratante, o óleo, e passar na região da areola a gestação todinha? Bem lembrado, Aline, você lembrou de um ponto importante. Hidratante é muito interessante, deve ser utilizado pelas razões que a gente comentou, mas no mamilo, na região do mamilo, areola, não. Por que não, pessoal? Porque deixa a pele muito sensível. Depois, quando o bebê vai mamar, é mais fácil de apresentar rachaduras, né? Então, especialmente no final da gestação, não se deve passar hidratante. Você sabe que tem alguns obstetras que até pedem para passar uma buchinha suave, com delicadeza, mas justamente para deixar essa pele mais resistente, para não ficar tão delicada e tão sensível. Doutor, mas de verdade, olha, atenção, mulherada, né, com relação a essa questão da bucha. Por quê? Muitas vezes eu fui preencher ficha, a mulher entrando no centro obstétrico, imagina aí uma gestante, ela não sabe ser mãe daquele bebê e o bebê não sabe mamar. E aí, com essa orientação, doutor, sabe o que acontece? Algumas pegam a bucha e passam, parece que esfregou o bico no asfalto, na areia, né? E ficou aquela casca. Eu falei, mas porque falaram que é para passar a bucha, esfregar bem. E aí, o que eu falo? Olha, você está prestes a dar à luz para um bebezinho que não sabe mamar ainda. Qual a probabilidade, assim que o bebê nasce, dele colocar a boca ali e, de repente, fazer uma pega errada? Né? Então, se estava íntegro, já corre o risco de machucar? Quem dirá? Doutora, elas pegam a bucha e esfregam. Bom senso, né, Aline? Parece que faz uma casca. Então, atenção, mulherada, tanto a questão da hidratação, né, porque você vai hiperidratar uma área que vai ter atrito, quanto a questão da bucha, né? Esfregar muito e fazer aquela casca, aquela questão toda. Não é para fazer peeling, pessoal. Peeling com a bucha, nada disso. Peeling com a bucha não, hein? Atenção, atenção. Delicada, para fazer de uma forma delicada. E aí, doutor, as gestantes, elas perguntam com relação, então não passe creme hidratante e óleo na região da areola. Mas
Tem gestante que vai do início ao fim, tranquilo, ok, muda a pigmentação da areola, por questões hormonais. Só que tem algumas que falam, o que eu passo? Aí é por não é por, vou hidratar a pele, vou hidratar a areola também, porque eu vou hidratar por pacote. Mas tem umas que tem mesmo a necessidade, que fala assim, eu não estou aguentando, está ardendo, está queimando. Existe algo que essa gestante pode passar para amenizar essa queimação, essa sensação na região da areola? Ela pode passar, Aline. Isso que a gente recomendou de não aplicar o hidratante é mais para o final da gestação, para evitar o que a gente comentou, né? Mas ela pode usar o hidratante do começo até o meio da gestação, não há problema, ela pode aplicar, né? Tá. E assim, se ela tiver esse tipo de sensação que você está colocando, se ela tiver algum tipo de ardência, alguma necessidade de aplicar, ela pode aplicar, mas não de forma muito regular. Ela pode fazer uma coisa mais espaçada, só para tirar o desconforto, né? Tá. O que a gente quer dizer, aquela coisa regular de hidratação, talvez não seja bom por conta disso, de deixar muito sensível a pele. Certo. Doutor, será que aquela compressinha, ela está com aquele incômodo, né? Aquela compressinha com chá de camomila, de repente gelado, se ela colocar na região da areola, que está ardendo, tá aquele desconforto, aquele incômodo. Tem umas que falam, eu quero coçar, não estou aguentando. Perfeito. Pode ajudar? Pode ser ser um sorinho fisiológico, né? Então são coisas bem suaves e isso pode tirar esse incômodo, né? Sabe uma coisa que pode ser usada também? Água termal. Né? Água termal, tem algumas indústrias que têm aquele sprayzinho de água termal. Isso pode ser usado, é refrescante, né? Inclusive no rosto pode usar, né? Não há problema nenhum. Doutor, eu espero assim que com esse programa várias mulheres assim gestantes estejam adquirindo todo esse conhecimento, porque realmente é uma dúvida muito comum. E perante a sociedade, às vezes tem tanta questão dos palpiteiros, né? Faz isso, faz aquilo, e ela não quer seguir a orientação do palpiteiro, e aí, de repente, ela não tem acesso a essa informação de qualidade. Então, de verdade, eu espero, que eu tenho certeza que com esse programa nós estamos alertando muitas gestantes e o sinal de alerta quanto à preocupação realmente que deve ter com os cuidados com a pele. E por falar ainda em cuidados com a pele, algo que dá medo, o que seria? O sol. Existe um cuidado específico à gestante com o sol durante todo o processo? Sim, né? Você vê que naqueles cuidados básicos que eu mencionei no começo, né? Higienização, hidratação, tem também a proteção solar, né? Isso é super importante. Bom, eu acho que eu nem preciso falar aqui sobre câncer de pele, sobre envelhecimento da pele, porque o sol destrói fibra da pele, fibra colágena, fibra elástica, por isso que ele acelera o envelhecimento da pele. Acho que isso o pessoal sabe. Mas no caso da gestante é importante por conta de manchas, né? A gestante, por questões hormonais, né, o estrogênio, ele estimula a pigmentação. Tanto que, como você mencionou, o mamilo às vezes fica mais escurecido, região genital, aparece a linha negra, né, no abdômen. Isso, exato. Né? Aquela linha. É aquela linhazinha no meio do abdômen que pode escurecer. Na verdade, tudo isso, Aline, no geral, reverte depois da gestação. Né? Atenção, mulherada, preste atenção a essa informação. Na grande maioria das vezes... Isso reverte. Amém. Amém. Nem precisa se preocupar. Porque é um desespero, doutor, quando eu vou realizar a consultoria de amamentação e a mãe fala assim, eu pensei que eu ia ganhar o bebê e ia clarear, só que tá assim, tá dessa cor, vai ficar para sempre assim, preta, né? Escureceu, a minha areola era rosinha, de repente tá marrom, não vai clarear? Pois é, demora às vezes um pouquinho, não existe uma regra para isso, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas de um modo geral clareia, né, na maioria das pessoas. E falamos essa questão do sol. Então, gestante para praia, piscina, ok. Sim, não há problema nenhum, né? Mas assim, só para complementar, só para finalizar essa história da linha negra que eu mencionei, né, no abdômen, proteger do sol com maiô. Né? Então, assim, às vezes tem gestante que não se importa, usa biquíni mesmo, mas deixa essa região exposta, é mais fácil de pigmentar. Então, fica aí a dica também de fazer uma barreira aí protetora, né, com a própria roupa de banho, para não se expor e não acentuar a linha negra, né? Olha só que interessante essa informação. Então, se a gestante está se preparando neste calor para ir para a praia, está liberado para a piscina, só que é interessante usar o maiô, então. Porque ajuda a proteger, né? Tá? Agora, você me perguntou de manchas, né? Um ponto importante que eu acho que é interessante a gente esclarecer
é o melasma. Né? Eu falei dessas pigmentações corporais e tal, para a gente realmente saber que tem isso também. Né? O melasma, pessoal, são aquelas manchas que aparecem na face, né? Na testa, na fronte, né? Nas laterais do rosto, enfim, qualquer região do rosto. Aliás, melasma não é só rosto, viu? Pode aparecer no colo, pode aparecer nos membros também. Nossa, é verdade. Seria o mesmo raciocínio, doutor, porque tem algumas gestantes que têm a mancha no rosto, mas aqui perto a areola escurece, mas irradia, né? Vem aqui toda essa região do colo com essa mancha mais escurecida, inclusive na parte da axila. Região de dobra. Também, né? Então. Então, assim, o melasma é isso, né? O melasma é assim, aquelas células que produzem um pigmento, que a gente chama de melanócitos, né? Que produzem a melanina, elas ficam um pouco mais ativadas durante o período gestacional por conta do estrogênio, né? Ele estimula. E isso é muito comum de aparecer em peles morenas, né? Então pele negra, pele asiática é mais comum. Tem pessoas clarinhas que às vezes têm melasma também, mas é muito comum na pele morena, né? Inclusive, são aquelas pessoas que falam, doutor, nossa, eu levo uma picada de inseto, eu já fico manchada. Tem gente eu machuco, eu fico manchada. Então essa pessoa tem que ficar atenta, tem que proteger do sol mesmo, porque é mais fácil de aparecer o melasma, né? E assim, o melasma aparece em algumas situações. Então, quando tem a gente sabe que a gente não sabe a causa, na verdade, do melasma, tá? Mas parece que existe essa relação com o hormônio, por isso que aparece na gestação. Aparece quando usa pílula anticoncepcional, né? O anticoncepcional, ele pode intensificar essa questão do melasma na gestação? O fato dela ter usado muito tempo? Não, isso não. Mas se ela usou o anticoncepcional e apareceu melasma enquanto ela usava, aí sim. Né? Isso é um indício de que na gestação ela tem que redobrar os cuidados, porque vai acentuar esse melasma. Tá? Então, assim, falei da questão hormonal, né? Mas a gente, como eu disse, a gente não sabe exatamente a causa. Tem homem que tem melasma, né? Certo. E claro que aí não é gestação nem anticoncepcional. Então, assim, a gente não sabe exatamente a causa. Mas, de novo, Aline, tem genética envolvida. A genética. Tá? A genética aí sempre envolvida. A herança, né? A herança. Exato. E, doutor, o melasma, nós falamos aqui que durante a gestação algumas partes do corpo escurecem, né? Então, a areola, a genitália, região da axila. Essa parte do corpo, a linha, né, na barriga, essas partes do corpo escurecem por questões hormonais. Mas não tem nada a ver ou tem a ver com a parte do melasma do rosto que escurece? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Na verdade, são coisas separadas, independentes. Não é porque ela tem melasma que ela vai ter essa outra pigmentação, ou se ela tem essa pigmentação, ela vai ter melasma. Mas existe uma ligação aí, no sentido de que, se essa mulher ela tem propensão a fazer essa pigmentação, como eu mencionei, uma pele asiática, uma pele morena, ela pode tanto fazer essas pigmentações corporais como o melasma. Nesse sentido, sim, é uma tendência individual que a pessoa tem. Tá? Agora, o mais importante é prevenir esse melasma, né? Voltando ao que a gente estava conversando Prevenção agora há pouco, sempre, né? Mulherada. Então, assim, o protetor solar é fundamental, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia ela recomenda, no mínimo, fator 30 de proteção. Mas, no caso de melasma, se ela já tem algum melasma, essa mulher deve usar um fator mais alto. Tá. 70, 90, tem que ser um fator alto. Uma dúvida que os pacientes têm muito, doutor, eu ouvi dizer que é indiferente a gente usar um fator de 30 para cima é tudo igual. Eu já ouvi falar também. Quando fala fator 60, isso aí é só para vender, porque até o 30 caro, é mais caro e não adianta nada. Não, gente, não é bem assim, não. Existe sim diferença, não é igual, não é a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? Quando você aumenta o fator de proteção solar, por exemplo, de 30 para 50, 60, 90, aumenta o custo, geralmente o produto é um pouquinho mais caro mesmo, né? Ele tem mais substância química, porém, ele oferece uma proteção maior. A proteção não é muito maior, por isso que quando a pessoa ela não tem essa questão que a gente está conversando de melasma, no mínimo um fator 30 já está de bom tamanho para proteger. Quando a pessoa faz, por exemplo, um tratamento cosmético, um tratamento estético, um fator 30 está bom. Mas no caso de melasma, realmente um produto com fator de proteção mais alto é mais recomendável. E outra coisa, Aline, protetor com cor. Isso, exatamente isso que eu ia perguntar. Se tem alguma diferença do protetor solar incolor, né? Incolor ou com cor. Ou se tem que usar os dois, porque um acaba complementando o outro. Não, protetor solar, aliás, já vou até aproveitar isso que você está falando, né?
Protetor solar é para ser aplicado sozinho na pele. Tem gente que fala assim, eu vou colocar o protetor solar misturado com a minha base, por exemplo. A mulherada ama. Vou misturar com o meu hidratantezinho e passar no rosto. Não, gente, porque quando você mistura um produto com o filtro solar, o fator de proteção cai. E aí, doutor, uma dúvida. Então, a gestante, ela vai trabalhar. Ela acordou. Então, ela lavou o rosto com sabonete. Lavou, enxugou, que é importante falar isso, né? Não é secar o rosto com a toalha, né? Só enxugar com delicadeza. O doutor pode até ressaltar o porquê disso. E aí, ela não passa o hidratante na pele, no rosto, porque ela vai sair para trabalhar. Então, o importante, ela vai passar o protetor solar. Ou Isso. ela precisa dar um tempo entre uma coisa e outra? Depende muito da pele, Aline. Então, assim, tem pessoas que têm a pele muito seca e que sentem necessidade de passar um hidratante, né? Uma coisa importante de eu frisar, já volto para essa questão, é assim, né, pegando o gancho disso que você está falando. Tem algumas pessoas que falam assim, eu vou misturar o meu protetor solar com o meu hidratante, porque aí ele faz a função de hidratação também. Sim, né? Exato. Isso não é correto, isso não deve ser feito. O protetor solar ele tem que ser aplicado isoladamente no rosto, né? Porque quando você mistura com alguma substância, com outro produto qualquer, você dilui e você baixa o fator de proteção. Você pensa que está usando um fator 30, 50, só que na verdade você acaba usando 15, 10, 20, né? Porque ele dilui. Então, assim, se for o caso de usar um hidratante, conforme você me perguntou, passa uma camadinha fina de hidratante. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né? Rosto é sempre assim, um grãozinho de ervilha. Olha, né? um grãozinho de ervilha. Tem gente que pega, ó. Não precisa empastelar, né? Fica tudo branco, espera secar. Então, assim, uma camada fininha de hidratante, espera um pouco isso absorver, né? Dá uma pausinha aí de alguns minutos e aí sim passa o protetor solar. Tá? Porque se você passa o protetor e passa depois o hidratante, você acaba fazendo aquilo que eu falei, que é interferindo no fator de proteção. Então, deixa o protetor solar para ser o último. Tá, então, ó, lava o rosto com sabonete, enxuga com delicadeza, passa 1 grão de ervilha, anota aí, 1 grão de ervilha de protetor solar no rosto inteiro, de hidratante no rosto. Isso. Doutor, o hidratante que eu vou usar na pele é o mesmo hidratante que eu posso passar aqui na área dos olhos? Então, existe essa diferenciação, né? Vocês sabem que existem produtos direcionados para a área dos olhos, para as pálpebras, né? Mas, assim, geralmente são produtos um pouco mais levinhos. Mas, assim, com relação à hidratação, não há necessidade de passar, por exemplo, na pálpebra móvel, na pálpebra de cima. Não há necessidade. Então, o filtro que você passa no rosto, você já avança para a pálpebra de baixo e está tudo certo. Um produto anti-idade, ok, de usar um direcionado para contorno de olhos. Aí faz sentido. Então, a gestante, já até aproveitando, mas eu tenho dúvida do protetor ainda, mas a gestante, ela pode usar o produto anti-idade? Pode usar produto anti-idade, porém, gente, de novo, né? Não é qualquer produto. Mais uma vez, sempre com aval do médico, porque existem produtos que não podem ser usados durante a gestação, né? Então, assim, os ácidos, já mencionei aqui na nossa conversa, né? Então, ácido retinóico a gente usa muito como anti-idade, né? Ele é padrão ouro, ele melhora muito a qualidade da pele, mas na gestação não, ele é contraindicado. Ácido glicólico, ácido salicílico, né? Então, não é qualquer coisa. Uma gestante, por exemplo, ela pode usar uma vitamina C, que tem ação, é um antioxidante, tem ação anti-idade, anti-envelhecimento. Então, uma vitamina C está liberado. Ácido hialurônico, que eu já mencionei, não há problema de aplicar sobre a pele, a gestante pode usar, né? Então, assim, tem algumas restrições aí, não é qualquer coisa que pode usar. Inclusive, já aproveitando, né, que eu lembrei agora, uma pergunta, né? Aquela pessoa que vem tratando da pele, vem usando um produto anti-idade e descobre que está grávida. Exato, e aí? Né? O que eu faço? Então, assim, na verdade, se a pessoa ela manifesta a intenção de engravidar, não está evitando a gravidez, e ela quer fazer um tratamento anti-idade, o médico já pode tomar esse cuidado de passar produtos que podem ser utilizados no caso dela vir a engravidar, né? Mas assim, se ela já está usando um produto, que seja até mesmo um ácido retinóico, e ela descobre que está grávida, porque atrasou a menstruação, fez um teste de gravidez, não precisa de pânico. Simplesmente interrompe, para de usar,
vai ao médico e isso vai ser mudado. Tá? Então, assim, medicamentos por via oral são mais complicados. Aí realmente são absolutamente proibidos alguns deles, né? Por exemplo, vou mencionar aqui a isotretinoína. Acho que eu posso falar o nome comercial, né? É o Roacutan, né? Todo mundo conhece o Roacutan para acne, né? Esse é um produto que é teratogênico, que a gente fala. Então, ele pode abortar e pode provocar malformação no bebê. Então, é expressamente proibido durante a gestação, né? Mas os produtos de uso tópico, a regra é essa. Percebeu que está gestante, para de usar e vai conversar com o médico para ver se precisa mudar alguma coisa. Certo. Né? E aí, doutora, eu fiquei preocupada com a questão. Lavei o rosto, eu de novo aqui, ó. Lavei o rosto, enxuguei. E aí eu passei um grão de ervilha de hidratante e passei o protetor solar. Mas, mulherada, né? A mulherada vai me entender agora. Existem algumas maquiagens que constam lá que tem protetor solar. Então, tem o pó com protetor solar, tem a base com protetor solar. Aí ela acorda, ela lava o rosto, passa hidratante. Aí, no lugar de passar o protetor solar, ela pode pegar a base, já que é líquida, e fala que tem protetor solar, passar a base e depois passar o pó, porque ambos falam que tem protetor solar, ou realmente precisa do uso do protetor solar em si. Na verdade, essas maquiagens que já têm algum fator de proteção solar, normalmente são fatores baixos. Né? Fator 15, fator 10, fator 20, que não é suficiente. Então, ao invés de usar uma maquiagem com, eventualmente, um fator de proteção, é melhor usar um protetor solar que tem aspecto de maquiagem. Protetor solar que tem aspecto. Porque hoje em dia a gente tem os protetores solares com cor. Exato. Né? Então, só uma coisa que eu acho que a gente comentou anteriormente, né? Existe diferença do protetor com cor e do protetor incolor? Na verdade, existe, né? Então, assim, o protetor com cor, ele protege mais do que o incolor. Olha só que interessante. Não é a mesma coisa. O protetor com cor protege mais. Protege mais porque ele protege da radiação ultravioleta B, ultravioleta A e da luz visível também. Então, o espectro de proteção é maior do que o incolor. Então, a gente recomenda, a gente incentiva a mulher a usar. Só que assim, a gente respeita, né? Eu tenho pacientes que falam, doutor, não gosto de passar nada na pele, não gosto que é de algo maquiagem. mais natural, né? Eu Ficar passo um com a pele batonzinho, um rímel, para mim já tá bom. A gente respeita, assim como o homem, né? Que normalmente a gente não passa produto com cor. Então, aí vai usar um incolor. Mas se a pessoa não se opõe, eu tenho pacientes que falam, doutor, eu preciso trabalhar maquiado, ou então, não, eu gosto, eu não consigo sair de casa sem passar nada. Ótimo, então vamos usar um protetor com cor. E o mercado está muito amplo, né, com relação a esses produtos. Né? De uns anos para cá, todos os laboratórios, praticamente, que mexem nesse segmento, com esse segmento, eles desenvolveram protetores com cor. E existe uma gama grande hoje em dia. Existem coberturas diferentes, desde uma cobertura mais suave até alta cobertura. Né? Então, assim, se a mulher não gosta de uma coisa um pouco mais pesada, ela pode optar por um protetor solar que tem uma cobertura mais leve, que a gente chama de color adapt, não tem nem tons, né? Ele se adequa a qualquer tom de pele. Né? Ou então de alta cobertura. Para melasma, que a gente conversou anteriormente, a gente recomenda fatores altos, falei sobre isso, né? E protetores com alta cobertura. E, doutora, porque tem que ser realmente uma proteção mais efetiva, mais intensa. Certo. E eu posso misturar os dois? É melhor eu comprar um protetor incolor e um com cor e fazer uma misturinha na pele e espalhar? Misturar não pode misturar, né? O que a gente recomenda é assim, você quer ter um protetor com cor e um incolor? Ok, né? Porque tem momentos que você quer usar um protetor com cor. Você vai sair, você vai em algum lugar e você já quer juntar o útil ao agradável. Você está protegido e está com a pele tonalizada. Mas tem alguns momentos que às vezes a mulher não quer usar nada com cor. Né? Às vezes vai numa piscina e fala, não me sinto bem. Né? Ok, pode usar um incolor, lembrando que o colorido sempre protege mais. Tá? Mas pode usar, agora não junto. Né? Junto você pode interferir na composição química do produto. Tá, então vamos economizar o protetor solar, use um de cada vez. E, doutor, o desespero da mulherada também. Estou gestante, e agora, ó, né? E agora? Posso fazer botox? E aí? Não. E aí? Qual que é a resposta? Não, gente, o que eu sempre digo, aliás, foi o começo da nossa conversa, né? A gente usa o mínimo necessário de produtos para gestante. A gestante, quando vai ao obstetra, normalmente ele dá um ácido fólico, ele dá um polivitamínico, né? Então, não deve-se usar nada além disso, né? Assim, só realmente quando há necessidade. No caso de produtos aplicados na pele,
segue mais ou menos a mesma regra, né? Então, assim, a mulher quer fazer um tratamento anti-idade, ou quer dar continuidade a um tratamento anti-idade, ok, ela pode usar os produtos tópicos, a gente conversou há pouco sobre isso, né? Mas, assim, algum outro tratamento um pouco mais invasivo, por que fazer isso na gestação, né? Não faz muito sentido, né? Não existem, tem muitos produtos que não têm evidência, não tem ainda estudos, né, que comprovem a interferência com o bebê. Na dúvida, é melhor não usar. É o caso de toxina botulínica, que é o Botox, né? É o caso dos preenchimentos, né, com ácido hialurônico, por exemplo, né, que aí é o ácido hialurônico injetável. Aí não. Aplicado sobre a pele, eu já falei, não há problema, pode usar. Tá? Mas injetável não. Os peelings, né, porque os peelings normalmente são peelings com ácido, a menos que seja um peeling mecânico, né, uma dermoabrasão que a gente chama. Né? Não há problema porque não tem nenhuma substância química, é só um lixamento da pele. Mas, de novo, Aline, na gestação vai fazer isso? Não há necessidade. Muita calma nessa hora, né? Melhor deixar isso, focar no bebê. Curtir a gestação, né? Curte a gestação. E nessa mesma pegada, né, com relação ao peeling, ao Botox, o laser também entra. Laser também. O laser é a mesma regrinha, né? O laser é superficial, é uma luz, né, que incide na pele para fazer algum tipo de tratamento. Quer dizer, não existe uma absorção. Mas é sempre recomendável esperar, fazer depois. Sabe por que essa regra, pessoal? Porque se o bebê nasce com algum probleminha, por exemplo, na vista, um probleminha de coração, uma manchinha que seja na pele, até a gente desencucar de que isso possa ter sido provocado por um produto que foi usado na gestação, isso todo mundo fica estressado, todo mundo fica angustiado. Por isso essa regrinha assim de evitar, né? Então, fazer esse tipo de tratamento depois que o bebê nascer e depois da amamentação, inclusive. Certo. Olha, bem rico esse programa, hein? Cheio de informações aí para vocês, gestantes. E, inclusive, se você está gestante, ou se você está assistindo e não está gestante, compartilhe com as suas amigas também, para que possam receber todas essas informações preciosas. E, doutor, mais uma dúvida aqui. Drenagem linfática, pode fazer na gestação? Pode, não tem problema, né? A drenagem linfática, na verdade, é só uma drenagem, né? É uma massagem que se faz, desde que seja com delicadeza, não há problema nenhum. Né? É a mesma história da limpeza de pele que eu comentei. O que pode ser um impedimento é a questão de conforto da gestante, né? Então, assim, se está num período já mais avançado da gestação, isso pode, às vezes, ser um pouquinho desconfortável, assim como eu falei da limpeza de pele. Mas a drenagem linfática é muito bem-vinda, principalmente no final da gestação, é muito comum ter retenção de líquidos, né? Então, a drenagem linfática ajuda nisso. Mas ela pode, no final da gestação, com relação a essa questão da retenção de líquido, mas ela pode realizar a drenagem desde o primeiro trimestre? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema, porque só, como eu já falei, praticamente uma massagem, né? Assim como as próprias massagens relaxantes. Não há problema nenhum, ela pode fazer, né? E a drenagem pode fazer ok, mas existe um profissional específico que faz drenagem e que é capacitado, tem uma diferença e capacitado para atender gestantes? Ou uma vez que o profissional precisa se atentar a isso, eu estou grávida, estou com retenção de líquido, descobri um contato de alguém que faz drenagem, eu posso já ir de cara com essa pessoa? Ou é importante pesquisar e entender se ela tem algo voltado para gestantes especificamente? Na verdade, esses profissionais, quando eles fazem já a sua formação, né, eles já têm esse tipo de orientação com relação a essas situações específicas, no caso, a gestação. Né? Então, assim, de um modo geral, claro, comentar que está gestante, né, até porque na região do abdômen ele vai ter que ser mais delicado, claro, né? Então, existem algumas particularidades com relação à gestação. Mas, assim, desde que seja um profissional que esteja habilitado para fazer, que tenha recebido uma formação adequada, não tem nenhuma recomendação específica. Assim. Eu acredito que até, inclusive, com relação aos produtos que esse profissional vai utilizar. Né? Porque, às vezes, utiliza em homens ou mulheres não grávidas um produto X que não pode ser utilizado com Exatamente, a ureia que eu mencionei, né? Que é muito comum ter nos hidratantes. Às vezes ele usa até para deslizamento da mão, para gestante não é adequado. Um óleo vegetal seria mais adequado, entendeu? Então, existem essas diferenças. Por isso que é importante conversar com a pessoa, explicar que está gestante por conta disso, né? Certo. Vejam como rende, né? Tantas perguntas aqui e eu tenho mais uma aqui porque o programa está terminando, mas, doutor, e as mulheres que têm tatuagem?
Tem algum cuidado específico? Ah, na gestação, essa área da tatuagem ela fica mais ressecada? Não com relação a isso exatamente, Aline, mas proteção solar, isso não é só para gestante. Dizer para você que existe alguma peculiaridade com relação à tatuagem em gestante, eu diria que não existe. Eu acho que o cuidado com a tatuagem é independente da gestação. Proteção solar, porque o pigmento muda de cor, a gente sabe disso, né? Então quem tem tatuagem tem que proteger. E uma coisa importante, né, pessoal, que acho que cai no que a gente conversou agora há pouco. Fazer tatuagem na gestação Exatamente, não faz sentido, né? Eu ia perguntar. É aquilo que eu disse. Tudo que você pode jogar para depois, é melhor focar no bebê, na saúde do bebê, na saúde da mãe. E essas coisas um pouco mais invasivas, embora a tatuagem seja tão superficial, essas coisas mais invasivas deixar para depois. Exato. Né? E ainda da tatuagem, então, gestante. Segura um pouquinho antes, né, de pensar em fazer uma tatuagem durante a gestação. Mas, doutor, vamos supor que a mulher ela fez uma tatuagem na barriga. Uhum. E aí ficou grávida. E aquele tigre, né, esticou. Virou a asa da borboleta. A borboleta ficou torta, assim. Então, assim, depois do nascimento do bebê, a pele volta e desconfigura essa tatuagem? Pois é, pessoal, isso é um ponto importante, viu? Já dei uma entrevista sobre tatuagem onde eu mencionei isso. É importante a pessoa pensar no depois, né? Uma região de pele que eventualmente pode ficar um pouquinho flácida, uma região de pele que pode distender, como é o caso do abdômen, uma região de pele que pode, por exemplo, ter uma incisão de cesariana, né? Embora a incisão seja baixinha, às vezes a tatuagem avança ali para aquela região, né? Então tudo isso é bom sempre levar em consideração, porque pode acontecer mesmo de desestruturar um pouquinho a pele, modificar o desenho, né? Modificar o traço e até mesmo na cicatriz da incisão. E é verdade. Ai, gente, o programa está acabando, mas rapidinho, doutor. Segunda gestação, a cicatriz da cesárea ficou feia. Aí ela decidiu fazer uma tatuagem. E aí, pode fazer a tatuagem em cima da cicatriz da cesárea? Vai disfarçar? Olha, uma opção para disfarçar a cicatriz é realmente fazer uma tatuagem, às vezes um probleminha ali na pele que é inestético, pode ser feito, tá? Mas ela tem que lembrar que ela pode fazer essa tatuagem, se ela tiver uma outra gravidez onde ela tenha que fazer uma cesariana, ela vai estragar a tatuagem de novo, né? Sim. Tá? Então tem que pensar nisso. Né? Ok. Tá. Gente, estamos finalizando agora este programa. Doutor, muito obrigada. Obrigado, muito obrigada. Aline. Tenho Obrigado certeza que as gestantes aí, várias dúvidas foram esclarecidas. E detalhe, o programa de hoje foi exatamente sobre cuidados com a pele. Mas já deixamos aqui uma curiosidade, porque as gestantes precisam se atentar a outros cuidados, né? Como no cabelo, as unhas, de repente, questão das vitaminas. Então, não percam. Logo mais, digamos assim, teremos o doutor aqui novamente com outro tema super relevante. Então, grande beijo para você, um ótimo dia, doutor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Aline, obrigado a vocês pela atenção e eu estou sempre aqui à disposição. E doutor, qual é a sua rede social? Dr. Celso Carrete, Instagram, Dr. Celso Carrete, Dr. Celso Carrete. Aê, muito bem, obrigada. Tchau, tchau.